Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia, a nossa revista eletrônica da cidade. E aí, nesse segundo bloco, a gente concentra um pouco mais na questão do Dia do Repórter. Por quê? Porque a comunicação é algo fundamental para o ser humano. E a reportagem faz parte, né, do trabalho do jornalista. O jornalista não é só repórter, né? Existe a produção jornalística, existe vários tipos de trabalho dentro da questão do jornalismo. Mas a reportagem nos encanta, a reportagem nos chama muita atenção. Tomás, queria começar contigo, assim, né? O que é reportagem? Nossa, Elias, é uma É contar histórias? Eu acho que também contar histórias, mas eu acho que vai além um pouco disso. Eu acho que a reportagem, ela é um instrumento de formação social, um instrumento de formação humana. Por meio da reportagem, as pessoas tomam decisões sobre aquilo que elas vão fazer amanhã, né, no dia a dia delas. Então, por exemplo, as reportagens de economia. Um exemplo muito claro aqui as pessoas sempre me perguntam, Tomás, qual que foi a melhor, ou a reportagem que mais te encanta? Isso, inesquecível, assim, né? E tal. Na semana retrasada, chuvas em Belo Horizonte, eu estava em casa e passando o jornal, a repórter que estava apresentando disse, em Belo Horizonte, em algumas regiões já choveu mais de 400 milímetros. Sim. E aí, eu peguei e falei assim, gente, eu como jornalista especializado em meio ambiente, tem alguma coisa me incomodando aqui, tem uma coisa que não está certa nisso. Aí eu peguei, saí de casa e fiz um vídeo explicando para as pessoas o que valia 400 milímetros de chuva. Cada milímetro de chuva, 1 litro de água por metro quadrado. Então, ou seja, pensa, 400 milímetros de chuva, 400 litros de água por metro quadrado caindo em uma semana numa cidade. Pensa o que é isso. Eu fiz esse vídeo no meu celular. E compartilhei nas minhas redes sociais. O que eu recebi de mensagens de gente falando, gente, eu nunca sabia disso. Ouço falar disso todo janeiro, né? Então, tipo assim, pra mim, essa é a reportagem mais importante da minha vida até hoje, assim, sabe? Muito bom, Tomás. Porque eu acho que é no dia a dia, na medida em que a gente vai contribuindo com o entendimento das pessoas sobre aquilo que toca a vida delas, é o ser repórter, é o fazer reportagem. Eu acho que é por esse caminho. Vamos trocar com Isabelle? Vamos entrar, Isabelle, um pouco do que o Tomás estava falando. Isabelle, você não começou narrando futebol, você começou, inclusive, fazendo reportagem, né? Para o futebol e outras coisas mais. O que é reportagem para você? Eu acho que é o que eu sou também, né, Elias? Você comentou que eu fui repórter, hoje eu sou narradora. Eu acho que eu sempre vou ser repórter, sempre fui. Inclusive, hoje em dia também trabalho com a reportagem. E eu acho que é fenomenal, assim. A Tati trabalhou com a gente na Rádio Inconfidência. Uma vez ela falou assim, a gente não dá voz ao outro, a gente dá espaço para o outro falar, porque todo mundo tem voz. Eu acho que isso é muito que a reportagem pra gente, assim, né? Eu não dou voz para ninguém, as pessoas têm sua voz. Só que algumas vozes são mais ouvidas, outras vozes são menos ouvidas. Algumas vozes são silenciadas, outras são evidenciadas. E o nosso papel como comunicadores sociais, muito além do jornalismo, mas como comunicadores sociais, é conectar essas vozes, é oferecer plataformas e espaços para essas vozes, né? Então, hoje eu estou num ambiente que eu tenho N plataformas que eu posso colocar à disposição de muitos agentes do esporte, por exemplo, que é uma área que eu trabalho bastante. Então, eu estou na Band, que é a TV aberta, eu estou na Rádio Bandeirantes, que é uma rádio extraordinária, né, de muita história no rádio brasileiro. Estou no Band Esportes, eu tenho um nicho ali de pessoas de TV fechada, enfim. Então, hoje eu tenho rádio, eu tenho redes sociais, eu tenho TV aberta, TV fechada. Tem gente que tem uma assessoria, tem gente que às vezes tem um celular na mão em algum cenário, tem gente que tem um blog. Então, assim, a gente tem N possibilidades de dar espaço para essas pessoas. E no meu caso com o esporte, tem uma ligação muito forte que é o que eu trabalho. E aí é uma questão do que eu acredito mesmo, do que eu quero para minha vida e do espaço que eu quero dar para as outras pessoas. Eu gosto muito de evidenciar mulheres esportistas, por exemplo. Isso é uma questão que me toca muito, por entender que as mulheres sempre enfrentaram muita resistência para a prática do esporte, é um lugar onde não nos pertencia e muita gente acha que não nos pertence, como atleta, como narradora, como repórter, como comentarista, como árbitra, como treinadora, enfim, são N lugares que a gente pode se encaixar, então acho que eu volto a repetir o que a Tati falou comigo um dia na Rádio Confidência, que eu nunca esqueci, que a gente não dá voz para os outros, né? A gente dá espaço para que as vozes elas estejam em evidência. Isabelle, você tem noção que você venceu preconceitos, rompeu barreiras assim?
Ai, eu acho que quando eu for bem mais velha, Elias, eu acho que eu vou ter essa dimensão, sabe? Porque às vezes, hoje eu paro para pensar como está o ambiente da narração, por exemplo, né? De todas as funções que eu fiz, como comentarista, repórter, ou apresentador, enfim, acho que a narração, de fato, é a mais complexa, né? Porque até hoje as pessoas, tem muita gente que não se dá espaço, assim. Eu não gosto de falar das coisas que eu construí, mas, por exemplo, para tentar ilustrar, eu, graças a Deus, nos últimos anos de narração, né? Eu tive a oportunidade de narrar uma Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, brasileiro masculino, brasileiro feminino, Libertadores, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, eu tive N oportunidades de aprender. Mas para muita gente isso não vale de nada, assim, sabe? Eles param na barreira de que é uma mulher que está narrando. E isso é fruto de toda uma construção histórica, né? Quando a gente, eu sempre dou esse exemplo, quando o idealizador dos Jogos Olímpicos, ele fala lá entre o século XIX e XX, que a mulher seria importante como uma esposa ou como a mãe de um atleta, porque o homem, ao homem era dado o lugar do esporte, a gente vê que isso vai passando por anos. Quando o futebol de mulheres é proibido no Brasil por décadas, isso quer dizer que não se entendia a mulher como parte pertencente do esporte. Isso tudo reflete em um cara vir no meu Twitter ou no meu Instagram e me mandar uma mensagem preconceituosa hoje, totalmente discriminatória, porque muitas pessoas têm muita dificuldade de associar a mulher ao esporte. E esse é um espaço nosso. A gente não é Sim. minoria no esporte, a gente é uma grande parte do esporte. A diferença é que a gente liga um programa esportivo, tem 5, 6 homens discutindo, 5, 6 homens brancos discutindo. Você liga uma transmissão esportiva, se tiver uma mulher, é muito. Você liga, você pega um grupo, a cartela ali, né, de narradores de um canal ou de uma rádio, tem só homem, quando tem uma mulher é um feito. Né? Então a gente ainda está no bloco da diversidade, nós mulheres ainda somos como se a gente estivesse no bloco da inclusão, mas nós estamos aí, né? Então é tudo fruto. Eu acho que sim, ele é um preconceito que está no nosso dia a dia. Tem gente que fala que é mimimi demais, enfim, eu já nem dou bola, porque são pessoas que não vivem o nosso dia a dia, não Sim. veem, né, o que a gente enfrenta muitas vezes para segurar o microfone. Não é fácil a gente segurar o microfone e transmitir um jogo e sair de uma transmissão e pegar a rede social e ter uma enxurrada de mensagem de gente que não sabe a sua trajetória, não sabe o que você batalhou para chegar até ali, como você estudou para ter aquele conteúdo, como você se preparou fisicamente, como você se preparou com sua voz para estar ali. Mas é o que eu falo, o que as pessoas preconceituosas querem é que eu não narre, né? Então, por isso que eu narro. Eu Isso. não vou ceder para o Exatamente. preconceito, eu não vou ceder para a opressão. E onde tiver uma bola rolando, acho que tem que ter uma mulher reportando, comentando, narrando, porque esse espaço também é nosso. Muito bom. Legal demais. Pois não, Tomás, claro. A Isabelle falando, eu a conheço, eu creio que ela não me conhece, mas eu a conheço, e tem uma amiga minha que está muito ligada a ela, assim, em termos de história, de trajetória, que eu admiro muito, que é a Mariana Spinelli, que hoje está na Sim, SPM, a muito Dadai, boa a de gente chama ela de serviço também. Dadai. Aham. Nós estudamos juntos, criamos muito juntos na Legal. época da faculdade. Criamos um portal de notícias, assim, a gente queria fazer alguma coisa no primeiro período de faculdade, fomos lá, criamos um portal de notícias juntos, e a história da Dadai, da Mariana Spinelli, se Isso. confunde um pouco, Com a da não se Isabelle, confunde, né? mas é muito parecida, Aham. assim, e ela hoje também tem um espaço muito bacana ali, né, no esporte. Tomás, e a questão do negro, né? Do negro e da negra na Sem sombra TV. de Isso, dúvidas. como repórter, assim. Isso é uma coisa que me incomodava. Eu estudei na PUC, que é uma universidade de elite, eu estudei pelo ProUni, e eu chegava na sala de aula e não tinha negros na sala de aula. Então eu ficava pensando assim, gente, engraçado, como que vai ter repórter negro se não tem Tem estudante negro. estudantes de jornalismo negro? Negros. Né? E a questão que alguém disse, eu não lembro mais, mas é uma missão, sabe? Eu me vejo como jornalista um missionário, acho que é uma missão. Mas é uma missão que a gente, muitas das vezes, nós esbarramos nessas questões, sabe? Eu peguei uma fase já mais evoluída no que diz respeito a isso, da inserção do negro nos telejornais, né? Principalmente em televisão, que é um meio ainda muito glamuroso, e a gente precisa desmistificar isso, até Claro. porque o ser repórter, a reportagem pode ser muito bonita no ar, mas a construção dela muitas das vezes é dolorosa, né? E é trabalho, É trabalho né, árduo, né? intenso, né? Ontem mesmo, por exemplo, eu fiquei o dia inteiro no meio do mato, assim, Sim, sim. gravando uma reportagem de 3 minutos. Não, aquela tragédia em Petrópolis a gente está acompanhando, os repórteres estão no
meio do risco ali. Exatamente. Né? Câmera, o repórter fotográfico. As chuvas, né? Agora, recentemente aqui, Brumadinho, enfim, rodei toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, ou seja, a reportagem pode ser muito bonita, mas o trabalho, a gente precisa desmistificar isso, de que o repórter vive na novela da Globo ali, não é Ele isso. entra no intervalo assim. urgente no meio da chuva. Exatamente. Mas a questão do negro em si, eu ainda tenho a sensação, eu tive, por meio de uma insistência e por meio de apoios que eu tive dentro da universidade, por meio de professores e tudo mais, uma inserção na mídia, né, na mídia tradicional, uma inserção não fácil, mas uma inserção menos difícil. Sim. Mas eu ainda Você já tinha essa sinto, consciência, né? Sim, mas eu sinto que ainda, a Isabela estava falando da questão de cotas, que existe aquela questão assim, nós temos hoje aqui na emissora 10 repórteres, todos são brancos, ou então na próxima seleção vão colocar um negro para não virem com um discurso de que nós somos a emissora que só tem. Ainda existe isso, não é pelo talento, por aquilo, mas sim por uma questão ali de vamos fazer os bonzinhos aqui, porque vamos mostrar para a sociedade que a gente é bonzinho e tudo mais. É mais uma questão de marketing e que isso é muito triste, eu acho. Muito triste. Mais uma questão de marketing do que por habilidade, por vocação, por desenvoltura. O número de repórteres, que é o mais importante, né? Tinha que ter mais repórteres. Exatamente. Gente, mas vocês, se me permite, Elias, porque aí a gente sempre tem que ir nesse lugar, que é o lugar que eu prezo muito, que chama educação. Sim. Porque, na verdade, as coisas começam ali e se nós temos, como tínhamos, uma escola pública de qualidade, onde é fato, na minha época, não havia também um número de negros na sala de aula, mas os negros que tinham estavam ali porque era mérito, os pais queriam que eles estudassem, a escola era boa, era de graça, e eles podiam estar. Nós atravessamos uma segregação, onde a qualidade do ensino, hoje o negro está numa escola, estão nas escolas públicas, há uma universalização, mas a qualidade da escola pública caiu. Sim. A escola particular, então, ela é a escola do branco que paga. Isso. A escola pública é a escola onde tem os negros que não pagam, mas ela não é de qualidade. Então, nós criamos também uma questão complexa na nossa sociedade, porque nós precisamos, sim, da universalização da educação, mas nós precisamos da educação boa, pública, de graça, para que cheguem nas orquestras os negros, os índios, os brancos, todas as pessoas cheguem nas orquestras, cheguem no jornalismo, na comunicação, na medicina, nos médicos, enfim, para que todos cheguem lá. Então, esse horizonte, assim, sempre me parece assim, nós estamos discutindo uma questão aqui, real. Nós temos problemas de uma sociedade de séculos de segregação, nós teremos que resolvê-la, mas teremos que pensar muito nessa questão da educação e que ela seja acessível. Eu se pudesse levantar a bandeira de novo da escola que eu estudei, Sim. Era o que eu queria, que a classe média estivesse deixando de passar esse perrengue que passa, uma dificuldade para a classe média se vê obrigada a pagar esses colégios caríssimos para seus filhos, sem ter opção de colocá-los na escola pública. A classe média na escola pública melhoraria. Porque a escola pública deveria ser isso. Sim. Não é. E porque então a gente vai perpetuando isso e acaba chegando lá. Então não vamos resolver pela cota. A cota é necessária, faz parte de uma política pública, mas ela não é uma panaceia da solução. Não, é um primeiro passo. Ela não é uma panaceia da solução. Diomar, vamos aproveitar, voltando no repórter, mudando agora um pouco, como que você vê a questão do repórter, principalmente no tratamento com a Filarmônica, assim? Pois Elias, eu estava pensando, gente, que responsabilidade, que desafio tremendo que é ser repórter num mundo onde você precisa fazer essa triagem, esse sensor do que é verdade, do que não é verdade, do que vale a pena você comunicar e levar como um instrumento como traduzir para as pessoas, como um instrumento de educação. Isso. E não como um instrumento do fake, né? Do mentiroso, Sim. Né? Do mentiroso. Então, assim, é uma profissão de uma importância incrível, porque ela vai bater numa questão de
formação de valores, de ética, né, de responsabilidade com o que você vai falar. Eu entendo que assim as pessoas são muito, às vezes, atraídas pelo sensacionalismo, né? Sim. O sensacionalismo é que vende. Mas como assim? É preciso da gente dominar um pouco isso para a gente não ir reproduzindo essa coisa só do sensacionalista. Então eu sempre penso com muito carinho no repórter como aquele que vai ajudar na boa formação das pessoas, na boa informação. A Filarmônica, nós precisamos e somos muito gratos, nesses 15 anos de trabalho, aos repórteres, porque são eles que têm nos ajudado a desmistificar esse campo tão difícil que é o da música clássica no Brasil. Porque há muito preconceito. As pessoas acham que essa música não é para elas, que isso é uma música de elite, que isso é muito difícil, que isso é muito chato, que isso precisa de... Então, nós temos um mundo de questões que a gente precisa de quebrar e de explicar. Pessoas, né? E os repórteres têm nos ajudado muito. Então, somos muito gratos, inclusive, sabe, Eli? Inclusive a você, e quanto você nos ajudou ali no programa, na Rádio Inconfidência, você convidando e incentivando as pessoas, não deixem de ir conhecer a Filarmônica. E por que a Filarmônica tem um custo? Né? Por Isso, porque então é uma outra situação. O repórter, ele vai ajudar as pessoas a entenderem esse mundo, a formarem suas opiniões do mundo, e aquelas opiniões que são corretas, as coisas boas. Nós vivemos num mundo de muito lixo, né? Nós produzimos lixo em todos os sentidos, né? Físico, o de lixo digital. Então, temos um grande desafio, que é um pouco as triagens que o repórter vai ter que fazer para que ele dê sua mensagem, faça sua reportagem para aquilo que vale a pena, para aquilo que vai ajudar as pessoas, para aquilo que vai significar educação, informação. É assim, né, que eu vejo. Combinado. Olha só, nós estamos aqui com um tempo curto para variar, né? Tanta coisa, né? Sempre, né? Mas não tem problema, isso é muito legal. E a Isabelle, ela vai sair agora nesse bloco, porque ela tem um compromisso. Isabelle, eu queria só mostrar algumas fotos. Como repórter, inclusive. Isso, vai fazer reportagem, né? Temos umas fotos de você aqui fazendo transmissão, acho que é muito legal. Vamos mostrar você no Mineirão, né, Isabelle? Não sei contra quem, mas eu vejo que é a torcida do Cruzeiro. Mineirão maravilhoso, né? Mineirão também eu acho que é parte da cidade de Belo Horizonte, como foi importante para mim. Cruzeiro incrível, na Série né? A ainda, né? Cruzeiro lá na Série A, né? Vamos lembrar. Depois que eu mudei para São Paulo, que as coisas andaram. Aí eu tava Você tem que voltar, a torcida do Cruzeiro quer você de volta. Aí era uma reportagem na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, aí já era uma transmissão da Band mesmo, uma narração de futebol que eu tinha feito. Ótimo. Aí foi nos Jogos Olímpicos, assim, esse foi no Band Esportes, os Jogos Olímpicos, eu narrei 12 esportes diferentes, as madrugadas olímpicas do ano passado. Foi o momento assim mais emocionante da minha carreira. Aí também gravando uma passagem para a TV como repórter da Band, que aqui é um grupo muito grande, assim, eu tenho a oportunidade, graças a Deus, de fazer muitas coisas diferentes, tanto na fechada, né, TV fechada, como a TV aberta. E só eu queria acrescentar um ponto, eu queria me alongar, Elias, de como é um desafio hoje muito grande para o repórter, no momento onde uma pessoa com o celular na mão ela pode fazer tudo, assim, eu acho que a mídia alternativa, sabe, as pessoas que às vezes não são da comunicação, enfim, é muito importante ter uma democratização mesmo da informação, de qualquer pessoa pode produzir conteúdos legais, você não precisa conseguir passar na faculdade, que é muito difícil no Brasil, fazer 4 anos de um curso que é super desgastante, como todos os cursos, e aí depois pegar o seu diploma, e aí poder produzir um conteúdo, não, você pode produzir conteúdo na sua casa, com o celular, desde criar um vídeo no YouTube para falar sobre uma coisa que você gosta de fazer, eu acho que é super importante. Mas também é uma grande responsabilidade quando você fala para outras pessoas. E sendo formado ou não, acho que as pessoas têm que ter essa consciência de como é importante você ter uma responsabilidade com a informação. E a gente vive num momento onde, assim, tem um acidente, uma tragédia, já chegam aqui com o celular para filmar um corpo, sabe, ou algo do tipo.
Agora, nas chuvas também, como é super perigoso você estar ali com o celular sem ter discernimento do que você está fazendo. Então, também é ainda mais um desafio ainda maior neste momento de uma comunicação tão aberta. E a nossa segurança também. Hoje mesmo eu vi o vídeo de uma repórter numa BR gravando uma passagem e uma pessoa vindo com um carro avançou sobre ela, quase atropelou a repórter. As pessoas veem hoje os jornalistas como vilões, acho que não pode ser assim. É claro que na comunicação a gente tem desde quem preza por informação de qualidade até um monarca da vida que fala, né, merda, me perdoe assim pela palavra, num podcast de grande alcance, né? Você tem N formas, mas assim, não pode ver a comunicação como vilão, a gente tem que trabalhar juntos. A comunicação está para a gente democratizar o acesso à informação e também para facilitar o convívio entre as pessoas. Muito bom. Isabelle, muito obrigado pela participação. Vamos mandar um beijo para o Toscano, José Augusto Toscano, nosso coordenador da Rádio Confidência de Esportes. Muito legal. Isabelle, obrigado pela participação. Sempre vou agradecer ao Tosca. E é importante também a comunicação pública, né? Como foi a Rádio Confidência. Um beijão para o Tosca. Para você também, que abriram portas para mim. Muito bom. Obrigado, viu? Muito orgulho de você. Vai que eu tô te vendo, vai que eu tô torcendo, tá? Valeu. Beijão pra você, Isabelle. Obrigado, viu? Beijo. Gente, nós vamos fechar o nosso bloco agora e no próximo bloco você não pode perder. A gente vai ter música ao vivo, vamos ter videoclipe também e vamos ter imagens da Filarmônica. Então você não pode perder já o último bloco do programa BH Todo Dia. Valeu demais. Intervalo, a gente volta em instantes.